gostosa aqui de hoje. Hoje, como é a nossa primeira live, pessoal, queria contar um pouquinho, né, que é um projeto que a gente pretende fazer esse ano. Faremos sempre uma live, uma vez por mês, pelo menos. A ideia é fazer sempre toda última terça-feira do mês, com um tema novo, claro, né? Claro que eu vou pedir as sugestões para vocês. O que vocês querem ouvir, né? Que temas, que assuntos que a gente pode tá trazendo aqui para vocês. Eu, meu colega psicólogo. Paulo, sua câmera precisa ser ajustada, viu? E, e Tô com ajustando isso, aqui, já acerto. enquanto isso eu vou conversando aqui com o pessoal. Esse projeto é um projeto que eu e o Paulo já estamos pensando em iniciar já faz um tempo, né, Paulo? Querendo fazer essas lives aqui pelo Instagram, é, conversar com esse público maravilhoso que são os nossos seguidores, levar conhecimento, informação, orientação nesse âmbito, né, da saúde mental, da psicologia, que é tão fundamental, que traz uma qualidade de vida para todo mundo, sabe? Eu amo a psicologia, não sei se vocês já me ouviram falando isso nos meus vídeos, nas minhas postagens, o quanto que é fundamental a gente ter um equilíbrio mental, emocional, né? Como é fundamental. E para isso não precisa muito, eu diria, tá? As pessoas falam, nossa, mas é muita coisa para se organizar na vida. Sim, a gente precisa organizar a vida da gente, refletindo sobre várias escolhas, vários caminhos que a gente pode ir escolhendo, adquirindo, o que a gente vai construindo na vida da gente. Paulo, tá tudo bem? Tô- Agora Tem que, sim. Pronto. tem que ajustar. Ah, agora Pronto, entrou, Paulo. ponto. Nós precisamos partir daí para conseguirmos mergulharmos nesse processo aí do autoconhecimento, descobrirmos quem eu sou, para descobrir qual é o meu propósito de vida. Né? Se eu não tiver uma identidade clara, né, de quem eu sou, como que eu vou ter um propósito de vida que vai me dar estabilidade, vai me levar para algum lugar realmente seguro, um lugar autorrealizável, um lugar de paz, um lugar de vida plena, né? Então, passa por isso tudo. E outro ponto que você coloca, que também é extremamente importante, nesse processo de identidade, que para mim fez diferença na minha vida, essa questão de não nos compararmos com ninguém, né? Bacana. Porque os nossos pais, aquelas coisas, né? Muitas vezes no intuito de gerar uma provocação positiva, né? Nos comparavam com alguém, né? É um costume ainda hoje, né? Ah, veja o seu primo, como consegue, fulano é melhor do que você, fulano tirou nota melhor do que você na escola. Então, essas comparações que vão, para muitas pessoas, minando, né? A autoestima, né? Então, por isso que é tão importante a gente olhar um pouco para a nossa história de vida, as questões que nos paralisam, e essas comparações nos atravessam muitas vezes, né? E se eu tiver que me comparar com alguém, e nós também fazemos muito isso, nos comparamos muito com os outros, né? Puxa, olha, a pessoa teve sucesso ali, tem aquilo, tá bem nisso, tá bem naquilo, eu não saio do lugar. Então nós nos comparamos muito. Ah, eu queria ser uma pessoa reconhecida, uma pessoa de sucesso, de estar num palco iluminado, cheio de refletores, sendo aplaudido. Essas são as nossas fantasias. Então, a melhor comparação, e acho que a única que realmente tem valor, é quando eu me comparo a mim mesmo. Aí sim. Perfeito. Quando eu me comparo a mim mesmo, eu vou reconhecer, né? Quais são as minhas dificuldades, quais são os meus valores, o que eu já consegui, o que eu já conquistei e o que eu posso fazer, né? Então, é um processo
profundo e bem interessante, e olha, é libertador. Quando entramos nesse processo de autoconhecimento, aquilo que é aqueles toques que a Ana Lúcia deu, a questão de entrar mergulhar na nossa sombra, são processos que muitas vezes são dolorosos, que nós temos que entrar em contato com as nossas falhas, com as nossas limitações, né? Mas aprender com isso. Isso ensina muito, ajuda demais a nosso processo evolutivo. Não é isso, Ana? Ah, com certeza. E assim, essa coisa de se comparar consigo mesmo, né, tem a ver com a gente trabalhar o nosso caminho evolutivo mesmo. A gente vai se melhorando, vamos dizer assim, né? Então, é interessante quando a gente não aprende algo e depois aprende a se comparar com isso, né? Consigo mesmo. Eu aprendi, então, estou melhor que antes ou estou pior, né? Sim. Eu melhorei em alguns comportamentos hoje do que eu tinha antes. Como é que é isso? Isso é fundamental que você falou, né, Paulo? Sim. E Fundamental. outro detalhe que eu trago, né, Ana? Cada história de vida é única, por isso que eu não posso me comparar a ninguém. Eu tenho a minha jornada própria com a minha história, com os acontecimentos, com as minhas aptidões, com as minhas virtudes, mas também com as minhas limitações. Eu posso trazer até aqui a minha experiência de vida. Eu tenho uma limitação visual bastante severa, minha visão é bem baixa. Tá? Vim perdendo ao longo da vida, em decorrência de uma doença genética que se chama retinose pigmentar. Então, foi um processo assim que, lógico, em algumas situações incomoda, dói, você se sente mal, você se sente excluído do mundo, você se sente diferente, tem um monte de coisa. Mas por outro lado, quando eu felizmente desde de muito jovem, né, eu já manifestava aqui um processo de resiliência bem interessante, né, que eu fui me adaptando, né, que foi uma perda visual muito lenta ao longo da vida, né, quando era adolescente, jovem, eu tinha uma visão até legal, né, mas tinha umas certas limitações com visão noturna, por exemplo, mas isso incomodava bastante, mas fui me adaptando, fui me ajustando, e o que fez a diferença, de fato, né, quando me trouxe mais paz, foi quando eu aceitei de fato essa limitação e parei de tentar esconder das pessoas, porque aquilo me fazia me sentir menor, me sentir incapaz, né? Quando eu entrei nesse processo de aceitação, me trouxe um alívio muito grande. Então, hoje eu sou quem sou, independentemente de como os outros são, como os outros me veem. O importante é como eu me vejo. O importante é o que eu fiz com a minha vida, com aquilo que eu recebi da vida, né? Com não só na questão visual, mas todas as experiências pelas quais eu passei, positivas, negativas, né? Então, isso que fez a grande diferença. Então, a gente precisa ter esse cuidado por não julgar ninguém pelas aparências, muito menos julgar a nós mesmos a partir de aquilo que eu já falei antes, através de uma comparação, né, com uma história de vida totalmente diferente da minha. É, Né? Então, por isso que esse processo de autoconhecimento é tão importante, tão profundo, para que a gente encontre essa luz interior, para que a gente consiga processar nossa jornada da melhor maneira possível. é, é, Né? é você se conhecer hoje, né? Com as suas potencialidades hoje, né, Paulo? Que isso que é Isso. incrível. Isso que é rico, que a questão Sim, do autoconhecimento ele não, ele é interminável, sim, né? sim. Bom, a Uhum. gente pode começar falando aqui das dicas, né? Umas estratégias de como que a gente pode se conhecer, né? Eu vou dar Sim. alguns pitacos meus aqui, viu, Paulo? Daí você vai também colocando o que Boa. você achar interessante. Como se. Eu vou começar falando do seguinte: uma dica é como é que você vai se conhecer, né? Pare para pensar como foi o seu dia, né? Todo dia, em algumas durante a semana, assim, vai refletindo sobre como foi o seu dia, o que que te fez bem, o que que te fez mal, o que que você pensou, sentiu, como você agiu, como você se comportou com algumas pessoas, né? Para você ter uma base de avaliar se aquela maneira que você está agindo, o que você está sentindo, está sendo favorável ou não para você.
e daí talvez até pensar em fazer mudanças, mudar algumas Uhum. atitudes, Uhum. mudar algumas formas de pensar, né? Uhum. E uma outra coisa, então assim, essa primeira dica, tá? De refletir como é o seu dia a dia, como foi, né? Para você aprender a se autoanalisar, fazer uma Uhum. reflexão de como você viveu aquele dia. Quando a gente faz essa reflexão, a gente começa a perceber coisas na gente, alguns comportamentos, algumas reações que a gente teve. Aí você começa a se questionar, por que que eu reagi daquela forma com aquela Uhum. pessoa, né? Isso. Por que que me incomodou Uhum. aquilo? Isso Uhum. vai despertando na gente algumas respostas, Uhum. né? Então, Então, por Ana, exemplo, né? uma dica prática que eu dou com relação a isso É, é fazer o diário, aquele meu querido diário, né? bem isso. Isso. Assim, de uma forma muito objetiva, colocar lá em um parágrafo quais os principais acontecimentos naquele dia, né? Consegui fazer isso, discutir com tal pessoa, o que me fizeram me chatear. Então, quando você externaliza, materializa isso escrevendo, te ajuda muito a refletir, a refletir de uma forma profunda. Nossa, por que eu senti isso? Né? O que eu poderia ter feito de diferente? Por que eu reagi dessa maneira? Então você vai identificando os pontos que te incomodam, os pontos que ainda te paralisam, os pontos que você consegue reagir de uma forma positiva, quais são as virtudes que você conseguiu pôr em prática nesse dia. Então é interessante isso, a gente parar para fazer, no mínimo, uma reflexão, né? Ou aquela pequena meditação no final do dia, mas se materializar isso escrevendo todo dia um pouquinho, ajuda bastante. Isso é neurociência, tá? Isso Perfeito. realmente dá resultado, né? Com certeza. É isso aí, vamos fazer um diário, né? Diário, diário. É. Então, uma outra dica que eu dou é nomear as suas emoções, dar nome aos seus sentimentos, né? Reconhecer o que você está sentindo, né? Admitir esses sentimentos, né? Porque às vezes se conhecer é saber o que que você está sentindo em relação a você mesmo, as pessoas, as situações. É, porque muita gente vem em terapia e fala assim: puxa, eu não sei o que, que me causou aquilo, eu não sei nem o que, que eu sinto sobre essa situação, sobre essa pessoa. Isso é muito comum acontecer, né, Paulo? Uhum. Assim, é importante ter essa reflexão, perceber quando você está angustiada, angustiado, fala assim: puxa, eu estou angustiada. Por que que eu estou angustiada? O que que me despertou essa angústia? Às vezes não é fácil encontrar resposta, mas conforme você for admitindo e lembrando do que você passou naquele momento, no seu dia, inclusive, falando, o que, que aconteceu hoje para eu estar angustiada? Né? Você vai conseguindo entender os motivos da sua angústia, você vai chegando lá, né? E é importante também você perceber o que você está sentindo e nomear para saber o que provocou aquele sentimento, né? Se alguém provocou ou uma situação provocou. Ou Sim. você mesmo, né? Você mesmo provocou esse Perfeito. sentimento por alguma coisa que você está pensando e que te leva para um lugar de chateação, de tristeza ou de alegria, Sim. né? De raiva, Uhum. né? O E que, que olha você aqui acha? que aspecto interessante que você está trazendo, né, Ana? Como muitas vezes nós temos dificuldade de entrar em contato com aquilo que estamos sentindo, né? Porque resvalem nas nossas dores, inconscientes, nas nossas frustrações, traumas que nós nem mesmo identificamos de uma forma consciente, mas que fica incomodando. Então, algo que alguém nos fala durante o dia, aquilo incomoda profundamente, e eu fico tentando fugir dessa reflexão profunda. Então, por isso que as pessoas vivem tanto no barulho o dia inteiro, com música, com distrações, fugindo desse contato interior. Justamente porque exige um pouco, né, entrar em contato com essa dor para que a gente elabore isso, se liberte disso, encontre ah, valores mais profundos. Então, dá um trabalhinho, sim, incomoda muitas vezes assim, mas vale muito a pena.
Então, a gente Exato. entrar nesse processo de reflexão. E falando essas questões emocionais do quanto incomoda, vale aqui uma boa dica, né, de leitura para quem quiser se aprofundar um pouco aí nas questões emocionais, o livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Então, é Hum, uma boa dica de leitura que explica bem essas questões, como funcionam as nossas emoções e o que podemos fazer para lidar de uma melhor maneira com elas, para não sofrermos tanto e desenvolvermos mais os nossos potenciais. Perfeito. É interessante também lembrar, né, que se a gente ficou incomodado com uma pessoa, assim, vamos dar o exemplo de que uma pessoa pega e te destrata, né? É mal educada com você, é desrespeitosa com você, e aquilo te incomoda. Então, você definindo o que você está sentindo a partir daí, você percebe que, poxa, esse sentimento eu não quero que aconteça comigo de novo. Claro que a gente está suscetível a isso na vida, né? Mas assim, se é sempre recorrente vindo isso de uma mesma pessoa, é até para você saber se você quer isso para você, para sua vida, você quer esse tipo de pessoas convivendo com você ou não, né? Aquela pessoa que está sempre te destratando, te maltratando, te desrespeitando. Então, até para evitar e fazer novas escolhas, rever o seu ambiente social, né? O que você está vivendo, o que você escolhe viver a partir daí. Eu acho que isso faz parte do auto-perceber-se, autoconhecer-se, né, Paulo? Sim, sim. Bem, Olha, eu isso. vou deixar uma dica de ouro aí Fala. para quem estiver nos acompanhando. Olha, gente, quando vocês estiverem conversando com alguém, ou estiver em algum ambiente, se algo incomodou, mas uma brincadeira que alguém faça, alguma coisa que alguém te fale diretamente, ou um assunto que surja, se aquilo te incomodou, gerou raiva, gerou medo, gerou qualquer tipo de sentimento, assim, aquele que aperta o peito, é sinal que tem uma verdade ali, tá? E o que a gente faz com essa verdade? A gente retruca, a gente briga, a gente xinga, a gente foge? Não, a melhor coisa que a gente tem a fazer é acolher aquela dor naquele momento, respira fundo. Esse livro Inteligência Emocional ensina muito isso, né? A gente respira fundo para não ser reativo e refletir depois com calma sobre por que aquilo nos incomodou. É porque ali tem uma verdade que nós precisamos olhar, né? Uh, e trabalhar e nos libertarmos desse incômodo. Muitas vezes é uma situação que vivemos no passado, um bullying que sofremos, que nos fez, né, carregar esse sentimento, né, de autoestima negativa. Então, tudo que incomodou, olhe, porque pode ter uma verdade ali. E é uma verdade que precisa ser olhada para a gente se libertar desse incômodo e ter uma vida, ó, plena, para frente, né? Sem medo de querer enxergar isso, né? Sem receio. O E, autoconhecimento pede coragem, né? depois a gente fala sobre isso, a jornada do herói, aquele que enfrenta, né, os seus monstros internos, né? E, Exatamente. e para quem Eu já vou até introduzir um assunto aqui que eu acho que tem a ver com isso. já vamos para isso. Que a outra Uhum. dica é a gente listar, escrever, conhecer, né? Quais são as nossas falhas e as nossas qualidades, né? Os nossos defeitos, as nossas virtudes. Escrever sobre isso, refletir sobre isso. Eu pergunto em terapia, quais são as suas qualidades? A pessoa fala, não sei, Então, né? é aquela pergunta, quem é você? Né? A É, pessoa não sabe. é importantíssimo, sem assim, modéstia. É importante reconhecer, porque todos nós temos qualidade. Isso não é ser presunçoso, nada disso. É você ter consciência daquilo que você é capaz, que tem habilidade, que tem um seu jeito de ser, que pode ser bacana com as situações, com as pessoas, né? Então é importante reconhecer, listar elas e admiti-las. E eu falo principalmente admiti-las, tanto na qualidade, mas eu acho que isso pega muito também nos nossos defeitos. É muito Uhum. comum a pessoa receber uma informação do outro assim, ai, porque você é muito teimosa, né? Fala, não, imagina, eu não sou, a pessoa já se defende. Em vez de Uhum. pensar, né? Poxa,
sou mesmo, né? Teimosa ou não, né? Uhum. Então, assim, é importantíssimo ter essa lista feita para nós mesmos. A gente não precisa sair por aí nos revelando, viu? Olha, meus defeitos são esses, minha qualidade são aqui, né? Não tem Aham. sentido. Mas É, importa para a gente mesmo. As pessoas vão perceber. sim. Tanto é que as pessoas nos elogiam por algumas coisas. Sim. Quando você percebe que o elogio é recorrente vindo de várias outras pessoas, fala, não vou acreditar, né? Quando o defeito também é apontado de várias pessoas, é bom ouvir e acreditar, né? Então, Exato. É. não é fundamental isso. Uhum. Até porque eu penso assim, né? É, para você aproveitar as suas qualidades, é, é, vamos dizer assim, você se sai bem numa situação devido a uma habilidade que você tem, uma qualidade que você tem. Por exemplo, no ambiente profissional tem muito isso, as skills, né? Então, assim, Aham. você sabe quais são suas skills, né? Que são essas qualidades profissionais e de temperamento, você vai conseguir aproveitar e vender melhor o seu peixe ali para o Isso. chefe, para os colegas, Uhum. para os clientes, enfim, Uhum. com aquilo que você trabalha, né? Você potencializa aquela qualidade. Então, olha como é importante conhecer isso na gente, Pois é, né? isso é verdadeiro isso, né, Ana? Porque a gente vê, você está falando de ambiente de trabalho, mesmo na família, relações sociais. É, quando eu tenho consciência dos meus potenciais, eu trabalho com um objetivo pessoal, porque, infelizmente, por muitas décadas, aí criou-se um modo de se conviver de uma forma muito competitiva, principalmente no ambiente de trabalho, né? De eu ter que derrubar o outro para subir. Mas se eu tiver foco no meu potencial, desenvolvendo as minhas virtudes, eu não vou me preocupar com ninguém. Eu vou tá gastando a minha energia com o meu melhor, em qualquer circunstância. Né? E sair desse lugar de ficar me comparando ou de aceitar a comparação. Uma coisa que acontece muito falando um pouco do mundo das pessoas com deficiência, que eu já convivi bastante, fui conselheiro do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, então a gente conhecendo bastante esse universo, como funciona, tem a lei de cotas para empresas, né, contratar pessoas com deficiência, só que assim, contrata porque é obrigado, mas ninguém olha para a pessoa com deficiência como potencial produtivo, né? Porque aqueles rótulos. Né? Agora, por que uma pessoa com deficiência entra no ambiente de trabalho já entra como café com leite, né? Essa pessoa está aí só para cumprir cota, e assim, para muitos inconscientemente já gera assim opa, então é uma pessoa que não vai concorrer comigo, né? Que ela já tem aí uma limitação, que essa estou tranquilo, não vai me atropelar. Né? Então vejo como a nossa mente funciona. E cada um, se uma pessoa com deficiência reconhece seus valores, seus potenciais, por mais que ela sofra discriminação no ambiente de trabalho, por exemplo, ela vai se realizar muito. E no decorrer do tempo, as pessoas vão descobrir que essa pessoa é incrível, que essa pessoa ela realiza um trabalho, talvez de uma forma diferente, com algumas adaptações, mas ela talvez acabe sendo mais eficiente do que uma outra. Né? Então vejo como cada ser humano é único e cada ser humano precisa olhar para os seus potenciais, suas virtudes e acreditar nisso, acreditar naquilo que os outros falam. Nós acreditamos muito no que as pessoas falam de negativo, ou que nós entendemos como negativo. Muitas vezes é verdade, como a Ana Lúcia falou, né? A pessoa me chama de mentiroso, muitas pessoas me chamam de mentiroso, de repente eu sou mentiroso, só que eu não quero aceitar. Agora, por que eu sou mentiroso? É isso que eu preciso olhar, né? Por Exato. que do que eu estou me defendendo tendo esse comportamento mentiroso? Que eu sou tão reativo dessa forma. Então, isso vai fazendo a diferença. Assim como quando eu vou julgar alguém, a mesma coisa. É fácil você criticar o outro, mas por que o outro é daquele jeito? Qual a história de vida dele? Por quais situações ele passou pelas quais ele tem esse comportamento? De repente, ao invés de eu ser o algoz, ser
ou aquele que só condena, de repente eu posso ser luz na vida dessa pessoa, né? A partir do momento que eu entendo e aceite aquela pessoa com as suas dificuldades, mas com as suas legitimidades também, eu posso fazer um papel muito diferente na vida daquela pessoa. E todo mundo tem algo de bom a oferecer, sabe? Sim, Né? com certeza. Então, isso já engata aqui para que é um pouco do que a gente já está falando, que é uma outra coisa para a gente se conhecer é ouvir as pessoas que convivem com a gente, ouvir no sentido disso, assim, de elogios, críticas, o que elas falam da gente, né? É claro que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque às vezes na família ou mesmo no ambiente de trabalho, em grupos já formados, acaba criando-se alguns preconceitos uns em relação uns aos outros, né? Então, assim, você tem que confiar muito na pessoa para levar em consideração o que ela está falando de você. Porque essa pessoa também pode estar deturpando, Sim, né? Pode estar projetando no sim, outro sim. características próprias, né? E aí é um ponto sutil e delicado. Mas se é uma pessoa que você confia, que alguém que de coração te aponta um defeito, ou de coração te aponta um elogio, né? É para se pensar, né? Por exemplo, aquela pessoa que fala assim, nossa, você é desorganizado, hein? Às vezes você é mesmo. Você Aham. é desorganizada, você é desorganizada. Ou aquele que fala, nossa, como você é uma pessoa determinada, né? Como você é inteligente. Quer dizer, presta atenção, né? Eu acho que assim, o primeiro passo é não acreditar de cara, mas tem que refletir sobre isso. Se observe, escute o que as pessoas dizem de você e se observe, veja se faz sentido, né? Eu acho que todos nós temos a condição, nós temos condição de verificar se é coerente aquilo que a pessoa está dizendo para a gente, né? É, Isso não é? ter ouvidos de ouvir, né? Aquela coisa da gente ouvir sem emoção, mas ouvir de fato o que aquela pessoa está comunicando. Se ela está falando de alguma verdade ou se ela está debochando, porque tem gente que realmente tem uma autoestima tão negativa e fica tripudiando em cima dos outros. Tem gente que realmente tem um caráter distorcido mesmo. Tem de tudo, seres humanos. Né? Só que a maior parte das pessoas tem as suas questões pessoais que acabam projetando nos outros. Né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Quando eu tenho ouvidos de ouvir, né? Como se diz, né? Olhos de ver, eu, obviamente, eu vou ter a minha autoestima mais elevada, vou ter mais um autoconhecimento mais apurado, então não vou me afetar com essas coisas que vêm de fora. Eu vou simplesmente ouvir e refletir sobre se tem alguma verdade lá ou não, o que eu posso fazer com isso, se eu posso, de repente, como a Ana colocou também, se é uma pessoa que não vale a pena a minha convivência, eu me afasto, não preciso brigar, não preciso ser hostil, né? Simplesmente, né? A gente tem o livre-arbítrio para fazermos nossas escolhas e selecionar pessoas que realmente agregam os mesmos valores que a gente comunga para a nossa vida, né? Com certeza. Então, uma outra dica aqui que eu acho importante colocar é a gente anotar, né? Refletir, claro, e anotar mesmo quais são as nossas crenças e Uhum. também os nossos valores na vida, né? Por exemplo, né, para ver se a gente está vivendo de acordo, por exemplo, com os nossos valores, se a gente está sendo coerente, né? Se a gente está agindo e escolhendo situações que combinem com esses valores, né? E as crenças é muito importante a gente perceber para a gente não ficar deturpando as situações. A gente rotula. Ah, eu acredito que seja assim, e às vezes não é daquela maneira. Né? Vou dar um Uhum. exemplo. Por exemplo, uma moça, o valor dela é assim, ela quer se relacionar com uma pessoa, quer constituir família. Então, ela vai valorizar, por exemplo, ela vai valorizar se o rapaz
vai respeitar a mãe dele, se ele respeita a sua própria mãe, né? É um valor para ela isso. Então, assim, nossa, olha, ela estar atenta com isso e sabendo que isso é um valor para ela. Ela quer alguém que respeite a mãe, né? Sim. Uhum. É um exemplo simples que eu estou dando aqui, né? De Sim, valores. sim, Mas eu acho que, que, que vai de acordo com essa situação de a gente precisa saber quais são os nossos valores para saber quem a gente escolhe, com quem a gente escolhe conviver, né? sim. Que tipo de situações eu vou vivenciar? A gente escolhe. Uhum. Tem algumas que não tem muita escolha, dependendo da vida, em relação ao trabalho, em relação a algumas situações, enfim. Mas na maioria das vezes a gente pode tentar escolher aquilo que combina com a gente. Então, Sim, sim. é se conhecer para saber o que combina, para Uhum. fazer, por exemplo, o relacionamento dar certo. Né? Você Sim. que é especialista em casamento, em Uhum. casal, família, Isso. relações, tem Uhum. muito isso, né? Ah, com Que, certeza. Então, por a gente olha exemplo, muito para esse é, sistema de crenças e valores, né, Ana? Então, o que eu busco no outro e por que eu busco no outro, né? Porque está ligado ao meu sistema de crenças e valores. Então, se eu não tenho esse sistema bem estabelecido, bem claro do porquê eu acredito em tais coisas, é, ou se eu uso determinadas coisas como muleta, por exemplo, tem muita gente que cai em algum tipo de fanatismo ou dependência, porque não tem uma crença bem estabelecida. Ela se agarra a qualquer coisa porque a autoestima dela é tão negativa, ela tem uma crença tão negativa de si mesma, de seus valores, não vê virtude nenhuma em si mesma, então ela se agarra a uma crença, a um valor exterior e acaba caindo num fanatismo, por exemplo, a um clube de futebol, se agarra a um político de preferência, se agarra a uma religião de uma forma muito infantilizada. A religião ela tem um papel muito importante no nosso processo de autoconhecimento, nosso processo de uma vida espiritualizada no sentido de autoconhecimento, de sentido profundo para a minha vida, né? Não uma vida banal. Então, tudo depende de como eu constituí meu sistema de crenças e valores, e é um processo, como a Ana falou lá no começo, é um processo permanente também de desenvolvimento. Então, eu preciso entender porque eu creio em determinadas coisas e o que isso está gerando para mim e aonde eu quero chegar. Assim eu vou conseguir me relacionar de uma forma mais positiva para encontrar. Isso é onde a gente pode fazer um programa específico sobre a questão de relacionamentos. A questão é complexo ai, porque pode. porque eu me aproximo de determinadas pessoas, porque eu me casei com determinada pessoa, porque, enfim, é bem complexo. Isso vale, tem muita discussão em cima disso, mas fica aí algumas dicas básicas, né? Você me fez lembrar de um tipo de crença que é assim, né? Para dar exemplo do que é crença aqui para o pessoal. A moça, né? Que está paquerando um rapaz, por exemplo, daí ela olha, observa e fala assim: ah, não, ele é da área de exatas, então não vai combinar comigo para eu me relacionar com ele. Quer dizer, quem disse que ele ser da área de exatas não vai combinar com ela, né? São trechos da vida, escolhas dele, que não necessariamente ele vai ser um mau parceiro ou que não vai combinar com ela. É um tipo de crença equivocada, né? São Isso, crenças que isso, atrapalham, a gente faz as pessoas generalizarem, né? isso. Ah, não, então assim, nenhum rapaz de exatas ela vai namorar, É, sabe? é. Por É, exemplo. e aqueles jargões que vão enfiando nas pessoas ao longo da vida, né? Como eu já atendi muitas moças assim, com esse tipo de coisa, que a gente, graças a Deus, quando a gente consegue, né? Aquela mãe que teve uma frustração no casamento fica, ai, homem não presta, homem não presta. Ah, o casamento dela foi ruim, né? Isso Exato, não significa que exato. todo homem não presta, né? Então a gente precisa ter cuidado com esses jargões, com essas crenças. Então cada um tem a sua história, como eu falei, né? Então a gente precisa se curar dessas questões, né? Se na minha família teve uma situação que não foi legal, uma experiência que não foi legal, o que eu posso fazer para romper com esse padrão familiar? Outra coisa que está relacionada
a um programa específico para isso, né? Então, é tudo muito complexo. Então, o que eu posso fazer daqui para frente, com a minha história de vida, com a minha identidade, né? Isso é disso que estamos tratando hoje, né, Ana? É. E para isso precisa se conhecer minimamente, né? Que é bem, né, essa questão. É. Então, Aham. uma outra dica que eu coloco é assim, é, é, é você percorrer por lugares e situações novas. Por exemplo, buscar ambientes novos para frequentar, viajar para diferentes lugares, conhecer, né, diferentes culturas, conversar com pessoas que pensam diferente, né? Isso vai fazer com que a gente tenha insights sobre nós mesmos, né? Por exemplo, uma pessoa que você conhece, começa a conversar e você percebe e ouve da pessoa que o mais importante dessa pessoa é sair para passear só fazendo compras. Então, a pessoa gosta de passeio para ela fazer compra, gastar, né? Consumir. E o que, que vai acontecer? Né? Você vai olhando, pensando essa atitude dela, fala assim, nossa, você pode ser do um lado oposto, fala assim, nossa, eu não tenho nada a ver com isso daí. Eu para mim, passear, para mim é curtir a natureza, conversar com os amigos. Eu não me divirto comprando. Eu não, você vê, isso é uma autopercepção. Sim. Você se dá conta através desse contato com os outros, com lugares novos, com culturas novas, conversando com vários tipos de pessoas. A gente vai se percebendo, é uma referência que a gente vai tendo. Isso ajuda a gente a se conhecer. Você Sim. concorda? Com certeza. E amplia o nosso espectro de autoconhecimento através do mundo, né? Então, como você falou, através de culturas diferentes, formas diferentes de se pensar. Não precisa ser nada sofisticado, nada. Olha, experiências super legais que eu tive foi de parar para conversar com um morador de rua, Olha, você vê? de ir, por exemplo, numa casa de idosos, conversar, conhecer a história. Se você sentar com um idoso para ouvir a história de vida deles, faz muito bem para eles, faz muito bem para a gente, né? Porque estamos, é uma forma da gente olhar para a nossa história de vida, brincar com uma criança. Olha, tem tanta, só precisamos sair da nossa toca, do nosso mundinho, né? E expandir para a gente conhecer mais do mundo, para conhecermos mais, obviamente, nós mesmos. Né? Então, é É, extremamente importante isso que a Ana Lúcia colocou. Ampliar as possibilidades. Fazendo curso, sim, não tem de. Poxa, está cheio de curso grátis por aí. Você vai conviver com pessoas. Hoje, tem instituições que oferecem ginástica gratuita, cursos de dança, tem de tudo. A gente acha muita coisa gratuita que pode agregar valor, que pode ajudar na nossa convivência com o outro, desenvolver nossos potenciais, nossas virtudes, nos vemos de uma forma mais positiva. Tem muita coisa que pode ser feita. Precisa ser fazer o movimento, sair do comodismo. é isso mesmo. Como é importante, né? Porque com isso tudo a gente vai saber o que que a gente gosta, o que que a gente Aham. não gosta, o que que faz bem, o que não faz bem. Isso tudo é autoconhecimento, né? Sim, A gente sim. vai se percebendo. Até. E por que que é importante esse autoconhecimento, né, Paulo? É Uhum. você sabendo o que é melhor para você, o que se adequa a você, a gente vai fazer algumas escolhas que vão ser diferentes de outras, né? Uhum. E daí a Sim, chance de dar certo naquela escolha é muito maior, quando a gente se sim. percebe, né? Uhum. E É, agora, e essas escolhas fazem muita diferença, né, Ana? Eu estou pensando aqui na história do Pinóquio, por exemplo, né? Então, quando nós fugimos da nossa responsabilidade por nossa vida, né? Com as distrações da vida, com as fantasias, com os prazeres da vida, óbvio que nós não evoluímos. Nós só vamos encontrando acumulando problemas para a nossa vida, né? uhum, E como o Pinóquio, ele queria se tornar um menino de verdade, mas só que ele fazia tudo ao contrário, só vivia na baderna com a molecada, aquela coisa. Só que assim, a, a vida empurra para o nosso desenvolvimento de um jeito ou de outro. O Jung falava muito sobre isso. A nossa jornada aqui na Terra é a nossa evolução.
Então, quando eu resisto, quando eu fico naquele lugar do comodismo, da paralisia, me vitimizando, ou me vendo de uma forma frágil, a vida de alguma maneira vai te empurrar para esse crescimento, como fez com o Pinóquio, né? Ele foi parar Uhum. no ventre da baleia, lá foi a libertação dele, foi onde ele entrou em contato com as fragilidades dele, né? Com os monstros internos, a baleia representa isso, os nossos monstros internos, ele se pacificou com isso, né? Aceitou e se transformou num menino de verdade, né? Então veja como ele desenvolveu as virtudes, porque ele precisou passar por aquela ser engolido pelo monstro interno dele para ele poder se libertar. E tem muitas histórias dentro uh, da filosofia que ensinam muito essas coisas. É bem interessante, né? Então é isso aí, a gente olhar para o nosso mundo interior e reconhecer para a gente se libertar e ir para frente, né? Ah, com certeza. Então, aí um outro ponto, e eu acho que a gente pode finalizar com ele, que é Hum, como é que você vai adquirir um autoconhecimento de uma forma bem verdadeira, eu diria, é fazer psicoterapia, né? Um psicólogo, né? Fazer a psicanálise, submeter a, né? isso. Porque a psicoterapia, ela vai, é um profissional que está ali neutro e não vai ter receios de mostrar você a você mesmo, né? É aquela coisa, tem a questão que a gente conhece, Paulo, né? Nós somos psicólogos, a questão do inconsciente, do consciente, do pré-consciente, que isso também determina muito quem nós somos. Então, através da terapia, a gente vai entendendo as coisas como funcionam, como que a gente funciona e descobrindo o nosso inconsciente também, né? Porque o inconsciente da gente acaba fazendo escolhas, né? Sim, É o que muito. vem à tona, e isso que é o difícil de se chegar sozinho, Sim, né? Chegar ao inconsciente, descoberta do inconsciente sozinho. É através de um processo analítico que, com a sim, ajuda de um profissional, né, competente, sim. que possa dirigir, Uhum, né, isso, esse caminho, né? sim, Aliás, isso é um ponto importante a ser dito. Não pode, a gente não pode falar de autoconhecimento sem saber o que está inconsciente na gente, sim, perfeito. não é? Sim, então, esse processo inconsciente é extremamente complexo e profundo, tá? Hoje existem estudos, Ana, da neurociência, que diz que até mesmo no ventre da mãe nós já começamos a ser afetados para nossas questões para o futuro, né? Porque a Uhum, mãe, ela está envolvida emocionalmente com aquela gravidez, e uma mãe, por exemplo, que passa por um trauma durante a gravidez, ou que é negligenciada pelo esposo, por exemplo, então é uma mãe que, se ela estiver vivendo muito estresse, muitos medos, ela está circulando no corpo dela o quê? Adrenalina, cortisol, e está indo para o bebê, né? uhum, Então, então, tem estudos que já falam muito sobre isso. O ambiente em que essa criança nasce é um ambiente harmonioso, um ambiente de acolhimento, são questões que vão ficando registradas no inconsciente, né? uhum, Então, veja como é importante o processo terapêutico para isso, para a gente identificar esses pontos que foram sendo, como eu já falei lá no comecinho, aqueles pais que muitas vezes falavam coisas que acreditavam que era para o nosso bem, você não vai ser nada na vida, tudo que você faz dá errado, né? Falava assim no intuito de fazer, tá bom, vai, vou enfrentar, vou mostrar para ele que eu consigo. Alguns conseguem, outros não. Cada ser humano é único. Então, para muitos ficam algumas marcas profundas, né, que precisam ser trabalhadas, aqueles bullying da escola, né? Tem um uhum, monte de situações que nós vemos ao longo da vida, uma separação dos pais, uhum. mal trabalhada, tem um monte de situações que vão ficando registradas no nosso inconsciente, que a gente toca a vida, não sei isso, aquilo, depois a gente vai olhando, por que, que eu não, as minhas relações não dão certo, por que, que eu não consigo uma carreira profissional legal, porque muitas vezes estão fixados nessas crenças, esses traumas, essas situações que eu vivi ao longo da minha vida, que
que eu tenho dificuldade para olhar. E o psicoterapeuta ajuda nesse processo, né? De uma Exato. forma técnica, de uma forma gentil, com calma, com tempo, cada ponto sendo bem trabalhado, né? Que às vezes vai mexer em coisas que são dolorosas, mas aquela é uma dor libertadora, né? Porque não adianta a gente ficar carregando uma dor a vida inteira, porque a gente não. É que nem a gente, quando era criança, espetava um espinho na mão, eu não quero tirar porque vai doer, vai. A mãe ela arrancava, né? Doía Exato. na hora, pronto, sarava. É a mesma coisa que a mãe ia lá com aquele mentiolato com aquela pazinha do capeta, que aquilo doía pra caramba, mas era pro nosso bem, É, curava, né? E o psicoterapeuta faz isso, ajuda a gente higienizar a nossa história de vida, tirar, né, essas dores do passado para que a gente encontre nossos verdadeiros potenciais, despontar as nossas verdadeiras virtudes, ter uma vida realmente próspera, feliz, autorrealizadora. Isso não significa que ninguém vai ter mais problema na vida, mas nós vamos estar muito mais conscientes, preparados para enfrentar qualquer adversidade da vida. com certeza, concordo, Paulo. Então, eu estou vendo aqui que a Zambrana 2477, ela fez uma pergunta aqui para a gente, porque já expôs, né? Acho que deu uma boa ideia aí do que é, quais são as estratégias, o que é autoconhecimento. E ela pergunta assim: o eneagrama ajuda no autoconhecimento? Eu estava vendo aqui, o eneagrama, né? Ele é uma técnica de autoconhecimento que define os 9 tipos de personalidade. Aí eu diria, sim, ajuda, mas definir apenas a personalidade da gente não o nosso autoconhecimento não se baseia só na nossa personalidade. A gente precisa conhecer a nossa personalidade, que um psicólogo pode fazer essa avaliação, pode devolver, né, dar esse feedback para o seu paciente, seu cliente, mas não é só isso, que a personalidade é um ponto. Os Sim, outros pontos são todos aqueles outros que a gente comentou aqui, né, no início, no isso. decorrer da nossa live, né? Então, o Aham. que você acha disso, Paulo? Ana, então, a gente precisa até ser um pouco cauteloso com as coisas que a gente vê muitas vezes na internet, no YouTube, no YouTube porque muitas vezes aquilo é apresentado de uma forma técnica, superficial, que pode ter realmente uma grande importância, mas se a gente não souber analisar aquilo de uma forma bem consciente, muitas vezes a gente vai olhar para algumas questões e olhar de uma forma superficial. Deixa eu ver, vai que a questão vai da personalidade introspectiva ou extrovertida. Tá? Todos nós temos uma tendência mais para um lado ou para o outro. Agora, ser introvertido, por exemplo, não significa que eu sou acanhado, por exemplo. É uma característica da minha personalidade ser introvertido, ou ser mais voltado para a reflexão, ser mais voltado para as questões intelectuais. Não gosto muito de farra, por exemplo. Né? É Exato. uma característica do ser humano. E qual que é melhor, introvertido ou extrovertido? Nenhuma é melhor do que a outra, são características humanas. Então, cada ser humano é único, então a gente precisa olhar com essa cautela. Quem eu sou? Né? Quais são os meus valores? Em que ponto eu posso me desenvolver mais ou menos? Que valor se eu sou muito introspectivo, eu também posso me desenvolver um pouco meu lado extrovertido, porque também é legal. Se eu vou numa reunião de família, se eu vou no meu ambiente de trabalho, eu também preciso é, dar uma risada, contar uma piada, conviver de uma forma mais solta. Né? Então, aquilo, o que eu tenho de mais de um lugar, né? Eu posso também cuidar daquilo que eu tenho também de menos e buscar esse ponto de equilíbrio, né? Então, esses cuidados que a gente precisa ter. Eu acho que quem mandou essa pergunta, eu já conversei sobre isso. Acho que é o Eric Zandrana, não é? É, ah, o, o arroba dele é Zambrana2477. É, é, o, Inclusive, é ele o está Eric. perguntando É, aqui, um, doutor é, um, Paulo. é um Ele querido falou assim: amigo. Oi, Zambrana.
247. Aham. Ele pergunta assim, doutor Paulo, quanto você cobra a consulta? Daí eu Ah, vou interferir. Eu vou é, falar assim, Zambrana, segue ele no arroba isso. Paulo Grande É, Psico e conversa com ele no DM isso. dele, no direct, na É, é. mensagem, tá Aí, bom? aí depois a gente conversa pessoalmente, ou que quem quiser entrar em contato conosco. Essas são as questões que a gente só precisa realmente, através do nosso contato pessoal, que a gente vai ver a demanda de cada um, qual a necessidade de cada um, qual vai ser o projeto terapêutico para cada um, né? São uma série de questões que a gente precisa conversar para entender qual é o processo terapêutico de cada um, né? Sim, Então é sim. isso. Não, ó, então, Paulo, a gente já até estourou o tempo aqui, então a gente Né? vai finalizando. Eu vou agradecendo demais essa plateia aqui que nos acompanhou. Um beijo no coração de cada um de vocês. E a ideia é, como eu estava falando no início, é fazer uma live uma vez por mês. Então, a ideia inicial é fazer toda última terça-feira de cada mês, tá? Com novos assuntos. O Paulo já sugeriu alguns aí hoje para a gente falar. Se vocês quiserem escrever e dando sugestão sobre o que vocês gostariam de conhecer, de se informar melhor, nós estaremos aqui para isso. E eu peço que, então, com isso, continue sempre nos seguindo, né? Eu estou aqui no Instagram, o meu YouTube também quem puder se inscrever no meu YouTube é o Ana Placucci Psicóloga. No Facebook é o Ana Lúcia Placucci Psicóloga. O do Paulo no Instagram, arroba Paulo Grande Psico, e no Facebook, Paulo Grande, É né? com I, Então, esse grande é com I, tá, gente? sim, bem lembrado, Paulo Grande, com um I no Isso. final. É, e agradeço, então, de coração a presença de todos, e vocês vão acompanhando a gente nas nossas redes, Oh, e sim. até a próxima É, live. eu também deixo aqui meus agradecimentos sinceros a todos que nos acompanharam, uma grande alegria. E faço aí suas perguntas, críticas, deixa aí, né? Acho que as observações, se gostaram ou não, tudo para a gente é importante também para aprimorarmos o nosso trabalho. E até breve a todos, muita paz e luz para a vida de todos. Que assim seja. Beijo no coração. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau, Paulo. Tchau, Ana. Obrigado. Até.